Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje a gente vai conversar sobre um assunto, no mínimo, interessante. A gente vai conversar sobre o que vender 3 latão de cerveja por 10 e vender Bíblia tem a ver com o mercado imobiliário. Você sabe muito bem que esse canal fala basicamente sobre duas coisas, mercado imobiliário e investimento, porque a gente defende que esse mercado é o melhor investimento que a gente pode ter. Mas de fato, o que tem a ver essas coisas que eu fiz aí nessa chamada e provavelmente tu esteja aqui agora porque ficou curioso sobre o que eu vou falar. Bom, isso faz parte obviamente de uma grande brincadeira que eu faço com os meus amigos quando a gente está conversando sobre investimento no mercado imobiliário e eles perguntam o que é melhor comprar. É melhor comprar uma sala? É melhor comprar um apartamento? É melhor comprar um compacto? É melhor comprar um terreno? E a minha resposta é sempre a mesma. Depende. Por que depende? Porque agora eu vou contar essa historinha e a gente vai fazer a analogia. O que vender Bíblia e 3 latão por 10 tem a ver com a condição de comprar uma sala, um terreno ou um apartamento de alto padrão ou um apartamento compacto. Bom, isso partiu inicialmente de uma piada, mas depois eu vi que era muito interessante a gente fazer essa analogia para conseguir trazer o exemplo para o mercado imobiliário. Que eu sempre falo o seguinte, é um bom negócio vender Bíblias? Ou é um melhor negócio vender 3 latão por 10? E aí, dependendo da turma que eu tô, dependendo das pessoas, dependendo das suas histórias, da sua cultura, as pessoas respondem, eu acho que é mais negócio vender Bíblia porque a margem de livros é maior, eu acho que é melhor vender bebida, pois a pessoa pode estar com sede, ou o livro não é perecível, a bebida tem data de validade, enfim, aí se monta uma discussão absurda e depois que termina essa discussão, eu tomo a palavra de novo e concluo essa grande brincadeira que é, de novo, a resposta certa: depende. Essas 3 sílabas juntas que formam essa palavra que é praticamente uma mãe quando a gente fala de investimento no mercado imobiliário. Depende, tudo depende. Vamos começar com as primeiras condições. Imaginem um estádio de futebol lotado, clássico da cidade, 20 mil pessoas num domingo com sol, circulando numa área de aproximadamente ali 200 metros, 300 metros, 400 metros, dependendo da multidão. Se uma pessoa pega a sua mochila, enche com livros da Bíblia e vai tentar vender o seu produto para essa pessoa, vocês acham que essa pessoa vai ter sucesso nas suas vendas? Eu não me importo com o que você acha. A resposta certa é não. Essa pessoa não vai vender absolutamente nada. Da mesma maneira que nesse mesmo dia, perto das 8 da noite, aconteceu um culto religioso em alguma igreja da nossa cidade e a pessoa pegou o seu isopor, botou no ombro, encheu de latão de cerveja e foi na saída desse culto religioso fazer a venda da sua bebida alcoólica. De novo, não existe depende nesse caso. Nesse caso existe resposta certa que é óbvio que essa pessoa não vai ter sucesso nas suas vendas. Agora vamos imaginar o contrário, que o cara do isopor entendeu a cagada que ele tinha feito e no outro final de semana ele foi para o jogo. Assim como o seu colega, que estava tentando vender livros bíblicos, pegou a sua mochilinha e ao invés de ir para o jogo, foi para a saída do culto religioso. Qual é a chance dessas pessoas agora, nessa situação, prosperarem com as suas vendas? É gigantesca. Então, para o que serve isso que eu falei? Porque o mercado imobiliário nada mais é do que essa pequena lição numa história até meio besta que eu contei para a gente entender que o imóvel bom, o imóvel que vai ser um bom investimento, é o imóvel que tem demanda. A gente não consegue vender nada que não haja demanda, a não ser por favor, que aí um parente, um amigo vai comprar para te dar uma força. Mas a gente sabe que isso não sustenta processo comercial nenhum. Então a gente precisa entender a demanda. Antes de entender do imóvel, a gente precisa entender da região, a gente precisa entender o que as pessoas fazem basicamente naquela área e é por isso que vocês aqui, a maioria me conhece, sou proprietário de uma incorporadora que se diz especialista em renda imobiliária. Porque a gente entendeu a demanda de uma região e a gente trabalha com um único produto dentro de uma única região, que é a região estudantil. É o que a gente chama de zona universitária na cidade de Pelotas, que é uma cidade que tem vocação universitária, recebe muitos estudantes por ano de fora, que não tem nenhum tipo de interesse de adquirir um imóvel porque eles vêm para estudar e eles voltam para suas cidades ou
ou vão se espalhar pelo Brasil e o mundo produzindo a técnica que eles aprenderam aqui. Então é muito rentável adquirir um imóvel que esteja perto das zonas onde eles vão ter a sua vivência e imóveis que atendam eles, que é óbvio que são imóveis compactos, porque o estudante ele não quer e nem pode ter custo de limpeza, manutenção, enfim, decoração, porque ele fica também muito pouco dentro desse imóvel. Então um imóvel compacto para essa zona cai como uma luva e se torna um bom investimento. Da mesma maneira que, de repente, trazendo para o exemplo aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, tem cidades que têm vocação do setor primário, que tem muita produção de alimentos, que trabalham com pecuária, enfim, construir imóveis compactos nessas regiões é um tiro no pé. Por quê? Porque não há demanda. Mas pode ser que construir galpões para alugar, para as pessoas guardarem, armazenarem a sua colheita, guardarem os seus tratores, os seus maquinários, pode ser extremamente interessante porque existe necessidade. Então, sempre que a gente vai falar de investimento, principalmente no ramo imobiliário, é muito importante a gente não ser ludibriado por campanhas comerciais, por vídeos bonitos na internet, por empreendimentos que se dizem de alto padrão ou em locais que são muito bonitos. A gente tem que entender se as pessoas daquela região efetivamente querem estar ali. E isso vai fazer com que o investimento seja um sucesso, pois uma vez o seu produto sendo desejado por uma gama de pessoas, isso faz com que o preço dela suba e a nossa rentabilidade seja cada vez melhor. Me conta agora aqui nos comentários se tu já comprou gato por lebre achando que tinha feito um baita do investimento e ficou com aquele imóvel encalhado, seja pela quantidade de oferta, seja pela ausência de demanda. Eu quero conversar contigo e saber as tuas experiências sobre mercado imobiliário de investimento aqui. E também, sempre lembrando, se tu te esqueceu de sentar o like nesse vídeo e te inscrever no nosso canal, por favor, o faça. Isso nos ajuda demais aqui e sem dúvida vai ajudar pessoas como tu que estão consumindo esse conteúdo provavelmente porque gostaram dele ou porque tinham dúvidas sobre o tema, e isso vai chegar cada vez mais rápido em pessoas que têm os mesmos pontos em comum de ti, meu querido usuário. Então, para a gente resumir, a gente precisa ter imóveis que tenham demanda. Se eles forem comerciais, que sejam em grandes centros, em grandes avenidas movimentadas, onde vai haver desejo de um futuro e possível lojista alugar o seu imóvel. Se você está pensando em uma coisa mais compacta, uma coisa mais prática, de um ticket menor, se atente se estudantes consomem aquela área, se pessoas saindo de casa consomem aquela área. Tente entender antes de tudo o contexto e a região. Não é porque uma avenida ou porque uma região é valorizada que o produto que tu comprar vai se valorizar também. Ele precisa ser o produto certo na região certa. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma análise se o imóvel é um bom investimento ou não, com fatores técnicos a partir da analogia que eu fiz aqui no início do vídeo. Então, de novo, por favor, encarecidamente, não custa nada, senta o dedo no like, te inscreve aqui no nosso canal, porque isso vai ser de grande ajuda, assim como eu imagino, e vou ficar muito feliz com a ajuda que eu tô te dando aqui nesse conteúdo. Bom, a localização, ela sempre aparece em qualquer fator quando a gente trabalha em investimento imobiliário. E o que é extremamente importante a gente entender da localização, além de, obviamente, encaixar o produto certo nela, mas entender se ela está próxima de centros de interesse em comum, se ela está próxima de comodidades do dia a dia. E aí aqui eu falo na coisa mais simples do mundo. Se a pessoa consegue ir a pé num mercado, numa padaria, se tem uma academia, um estacionamento, como é que funciona a vida fora do prédio e muito mais na localização na região. Se ela é segura para andar de noite, enfim. Todos esses aspectos mínimos, mas que são extremamente técnicos, são importantes da gente avaliar. Muitas vezes, porque as grandes construtoras, elas têm a prática de escolher áreas mais afastadas, porque são áreas mais baratas e áreas de maior facilidade de desenvolver os seus empreendimentos, e leva muito tempo até que o município e os empreendedores locais consigam atender essa região. Então é muito importante a gente fazer essa pequena análise em relação à localização
do imóvel que a gente vai investir. Se a gente não for comprar um imóvel na planta, a gente tem que se atentar muito ao estado de conservação dele, porque certamente a responsabilidade de algum vício oculto é do proprietário. Então a gente tem que entender se o prédio passou por alguma grande reforma, por quem e como ele foi construído. Muitas vezes o imóvel aparece barato, mas ele vem escondido uma necessidade de reforma muito grande, o que também pode ser uma oportunidade. Às vezes o imóvel está tão barato que investir na reforma e revender mais caro vale a pena, mas isso é um ponto que a gente precisa analisar e aí eu sugiro inclusive uma consultoria técnica, porque muitas vezes o que a gente acha barato pode ser extremamente caro na hora de executar a obra. Outro ponto muito importante também é o potencial de valorização, e isso acontece muito mais em imóveis na planta do que propriamente nos imóveis prontos. Por quê? A construtora, quando faz um lançamento, ela tem uma necessidade de capitalização. A necessidade de capitalização dela faz com que os preços sejam reduzidos. A pessoa, obviamente, ela passa por um período de carência sem rentabilidade, que é o período que a construtora está fazendo a obra, mas efetivamente, ao longo desse caminho, os imóveis vão valorizando, porque a gente sabe que é um mercado extremamente seguro e de valorização contínua, e aí a pessoa tem um potencial de valorização ao mesmo tempo em que comprou de maneira parcelada. Então ela não se descapitalizou e isso entregou um potencial de valorização lá no final, adquirindo imóveis na planta. Mas muito cuidado, sempre que eu falo em imóveis na planta, pesquisar quem é a empresa que está vendendo, quem é o dono da empresa, quem é a comunidade que se relaciona e faz essa empresa girar, porque não tem nenhum investimento pior no mercado imobiliário do que comprar e não receber. Então, muita atenção quando for comprar um imóvel na planta. Compre de quem é sólido, de quem é sério, de quem conhece o histórico do centro próximo dessa região onde a construtora atua, para que os riscos de uma possível falência sejam sempre minimizados. E por fim, o aspecto técnico mais difícil de fazer a leitura, como eu costumo dizer, são as tendências de mercado. Existe uma confusão entre tendência e realidade. Muitas pessoas acham que o que está em voga hoje é tendência, e na verdade não. A tendência, a gente precisa ter um olhar para o futuro. E eu gosto muito de falar sobre tendência dando um exemplo prático meu aqui da minha construtora. Nós estamos no ano de 2024, se tu estás me vendo daqui a 2 anos, é bom fazer esse recorte aqui. Nós estamos no ano de 2024 e eu vejo muitas construtoras falando sobre tendência de mercado, que os compactos são a nova tendência do mercado, e eu me arrisco a discordar dessa afirmação. Os compactos são uma realidade de mercado. Os compactos eram tendência lá em 2019, quando nós lançamos os primeiros compactos aqui da região e a maioria das pessoas achava estranho, não tinha uma afinidade muito grande com esse tipo de imóvel, e a gente foi quebrando as objeções através de respostas técnicas e embasadas. Então ele foi tendência durante 2019, ali o início da pandemia, mas hoje nós já podemos cravar que os apartamentos compactos são realidade. E tu, qual é a próxima tendência do mercado imobiliário que tu imagina? Comenta aqui embaixo do vídeo, interage com a gente, eu vou adorar saber a tua opinião e conversar sobre o que o mercado imobiliário tem para nos oferecer nos próximos anos. Comenta, compartilha, manda para o amigo, interage com a gente e até a próxima.